Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, sou professor de matemática e nessa aula vamos falar um pouquinho sobre potência de ideias e também sobre conjuntos. Essa aula é muito importante para você, aluno do primeiro ano do ensino médio, que precisa resolver as questões que estão lá no seu plano de estudo tutorado, ou seja, lá no seu PET de número 2, semana de número 1. Mas antes, deixa eu te pedir aquele like para poder fortalecer o nosso canal. E caso você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações. Assim você não vai perder nada do que é postado aqui em nosso canal diariamente. Peço também que você possa compartilhar essa aula com seus amigos, com todos os seus conhecidos. Assim o nosso canal vai poder ajudar o máximo possível de pessoas, ok? Conto com a sua ajuda, conto com a sua colaboração. E para essa aula, nós teremos como eixo temático será justamente os números, contagem e análise de dados. E o tema tópico dessa nossa aula é justamente a potência de 10 e ordem de grandeza. Então vamos lá? Quando nós falamos em potência de 10, é importante você entender o seguinte, que a potência de 10 ela é tanto importante na matemática quanto também em outros conteúdos, como a física, química, biologia, geografia e muitos outros. Por que isso, professor? Porque às vezes eu preciso escrever números muito grandes. Outras vezes, números muito pequenos. Então, a potência de 10 ela vai facilitar a escrita desse número. Onde nós teremos números que nós colocaremos como sendo múltiplo de 10 e outras vezes nós colocaremos números como sendo submúltiplos de 10. Para que você possa entender melhor o que eu estou falando com você, olha só os exemplos que eu estou trazendo aqui. Eu tenho, primeiramente, esse número aqui. Tá vendo que é um número muito grande, não é isso? Como que eu posso escrever esse número de forma bem simplificada? Ora, muito tranquilo, muito simples. Primeira coisa importante, perceba que a vírgula ela está aqui, depois desse último zero aqui. Então, a vírgula está aqui. Nós vamos trazer essa vírgula para cá. Trazendo essa vírgula para cá, perceba que nós temos o número 7. E aí nós vamos escrever vezes 10 elevado a quanto, professor? Vamos contar a quantidade de zeros? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Então, 7 vezes 10 elevado a 21. O que isso significa? Significa que o 7 está sendo multiplicado pelo número 10 21 vezes. 7 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, 21 vezes, vai dar justamente esse número aqui, esse número grande aqui, ok? Da mesma forma, vamos pegar como exemplo agora esse número muito pequeno. Perceba que eu tenho 0,0 até o número 9. Então, a vírgula está aqui. Eu vou trazer a vírgula para depois do número 9. Nesse caso, teremos 9 vezes 10 elevado a... Vamos contar a quantidade de zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Só que a vírgula veio para depois do 9, não é isso? Então, vou contá-lo também. Então, vamos lá? 18. Olha só, 18. Só que agora, perceba que a vírgula andou casas para a direita. O primeiro exemplo, a vírgula andou casas para a esquerda. Nesse caso aqui, como a vírgula andou casas para a direita, o expoente vai ser negativo. 9 vezes 10 a menos 18. Como o expoente está negativo, significa que nós vamos pegar o número 9 para achar o número e dividir por 10 18 vezes, ok? Então, o que você precisa notar aqui nesse caso? Note que se o expoente for um número positivo, estaremos multiplicando. Se o expoente for um número negativo, estaremos dividindo, ok? Então, se for um número positivo, vai ser multiplicando. Se for negativo, vai ser dividindo. Lembrando que, se a vírgula estiver andando casas para a esquerda, o expoente vai ficar positivo. Se a vírgula andar casas para a direita, o expoente vai ficar o quê? Negativo, ok? Tranquilo? Então, vamos lá. Olha só.
Aqui eu tenho esse número aqui, ó. Onde é que está a vírgula? Aqui, ó, após esse último zero. Eu vou trazer a vírgula para cá, ó. Trazendo a vírgula para cá. Então, vai ficar 458 vezes 10 elevado a... Olha só, entre uma vírgula e outra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números. Então, nesse caso, elevado a 10. A vírgula andou casas para a direita ou para a esquerda? Olha, estava na esquerda, na direita, andou casas para a esquerda. Então, nesse caso, vezes 10 elevado a 10 positivo. Lembrando que nesse caso nós temos o 458 multiplicando por 10, 10 vezes, ok? Outro exemplo que nós temos é esse aqui, ó, é um número pequeno. Então a vírgula vai andar casas para cá, ó, andou casas para a direita. Trazendo a vírgula para cá, vai ficar 4.032 vezes 10. A vírgula andou quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 também. Só que agora andou casas para a direita. Por isso que vai ficar com sinal negativo. Lembrando que o sinal negativo significa que nós estaremos pegando o número 4.032 e dividindo ele por 10. Quantas vezes? 10 vezes, que é o expoente aqui, ó, negativo. Ok, tranquilo? Bem simples, não é isso? Bem fácil. Então, vamos lá. Agora, nós vamos fazer algumas operações com essas potências de 10. Primeiramente, vamos fazer as operações de multiplicação e depois vamos fazer a operação de divisão. No caso da multiplicação, olha só o que nós vamos fazer. Aqui eu tenho 3 vezes 10 elevado a 5, vezes 8 vezes 10 elevado a 12. Eu tenho o número 3 aqui e esse número 8. Vamos multiplicá-los. 3 vezes 8 vai dar 24. Vezes 10 elevado a... Perceba que eu tenho bases iguais. Então, bases iguais, eu conservo a base. Por isso que eu escrevi o 10 aqui, ok? Então, vezes 10 elevado a... Nesse caso, eu vou somar os expoentes. 5 mais 12. Ora, resultado final vai ser 24 vezes 10 elevado a 5 mais 12 vai dar 17, ok? Esse é o nosso resultado final. Prontinho? Ok? Então, vamos lá. Vamos pegar esse nosso segundo exemplo aqui, ó. 7 vezes 10 elevado a menos 3, vezes 4 vezes 10 elevado a 11. Então, perceba que eu tenho 7 e o 4. 7 vezes 4, você sabe que é 28. 28, bases o que agora? Bases iguais, ó, 10 e 10. Então, vezes 10 elevado a expoente. O que eu faço com os expoentes agora? Bases iguais, na multiplicação, conserva a base, soma os expoentes. Menos 3 mais 11, ok? Então, nesse caso, vai ficar 28 vezes 10 elevado a menos 3 mais 11, você sabe que vai ser igual a 8, não é isso? É igual a 8, elevado a 8 positivo. Muito bem. Então, beleza. Vamos agora para o próximo exemplo. Aqui eu tenho 5 vezes 10 elevado a 9, vezes 5 vezes 10 elevado a menos 15. Então, aqui eu tenho 5 e aqui eu também tenho 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes, bases iguais, ó. Conserva a base e soma os expoentes. 9 mais, só que aqui eu tenho menos 15. Então, entre parênteses, menos 15. Ok? Então, vamos lá, ó. 25 vezes 10 elevado a mais vezes menos, você sabe que é menos. Então, 9 menos 15, tem 9, deve 15, continua devendo 6. Tranquilo? Então, beleza. Mais um aqui que nós acabamos de resolver. Então, vamos lá. Agora para o próximo aqui, ó. 6 vezes 10 dá menos 7, vezes 9 vezes 10 dá menos 16. Então, 6 vezes 9, 54. Bases iguais, conserva a base 10 e soma os expoentes. Menos 7 mais menos 16. Então, vamos lá. 54
vezes 10 elevado a mais vezes menos, menos 7 mais 16, menos 23. Beleza? Tranquilo? Então, nós fizemos aí as nossas multiplicações com as potências de 10. Vamos agora para as nossas divisões. Então, eu tenho 12 vezes 10 elevado a 5, dividido por 6 vezes 10 elevado a 12. Então, 12 dividido por 6, eu sei que é 2. Agora, vezes, ok? Vezes quem? Vezes 10. Vezes 10. Como agora não é mais multiplicação, agora é divisão, então nós vamos conservar a base e subtrair os expoentes. Então vai ficar 2 vezes 10 elevado a 5 menos 12, ok? Menos 12. Então, nesse caso, teremos 2 vezes 5 menos 12, vai dar vezes 10 elevado a menos 7, ok? Então, 2 vezes 10 elevado a menos 7, resultado final. Agora, vamos para o outro exemplo aqui, ó. 27 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 3, vezes 10 elevado a 19. Então, 27 dividido por 3 vai dar 9. 9 vezes 10, ok? Por que vezes 10, professor? Porque eu tenho bases iguais. Bases iguais na divisão, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, menos 6, menos, porque eu tenho que subtrair, não é isso? Subtraio quem? 19. Então, nesse caso, vai ficar 9 vezes 10 elevado a menos 6 menos 19, menos 25. Pronto, fechou aqui. Ok? Vamos agora para o próximo. 7 vezes 10 elevado a 7, dividido por 7 vezes 10 dá menos 15. Bases iguais, o que eu faço? Conserva. Aliás, 7 dividido por 7, melhor dizendo, vai dar 1. Ok? Vezes, bases iguais, conserva a base. Agora sim, 1 vezes 10 elevado a... Aqui eu vou subtrair os expoentes, porque eu tenho uma divisão. Então, 7 menos, não é isso? Vou subtrair os expoentes. Menos 15, ok? Então, vamos lá? Então, nesse caso, finalizando, vai ficar 1 vezes 10 elevado a... Perceba que eu tenho menos vezes menos. Menos vezes menos é mais. Então, vai ficar 7 mais 15. 7 mais 15, 22. 1 vezes 10 elevado a 22. Agora aqui, ó, eu tenho 3 vezes 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a menos 3. 3 vezes 10 elevado a menos 3. Dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 2. Nesse caso, nós temos 3 dividido por 2. 3 dividido por 2 é 1,5. Vezes 10, porque as bases são iguais. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, menos 3, menos 2, ok? Então, vamos lá. Então, vai ficar 1,5 vezes 10 elevado a... Menos vezes menos é mais. Então, menos 3 mais 2. Menos 3 mais 2 é menos 1. Então, resultado final, 1,5 vezes 10 elevado a menos 1, ok? E nesse caso aqui, resultado final, 1 vezes 10 elevado a 22. E aí nós encerramos aqui as questões, os nossos exemplos, não é isso? Trabalhando com as chamadas, as conhecidas operações com potências de 10. Tanto a multiplicação, quanto também a divisão. Tranquilo? Beleza? Então, nós vamos passar para o nosso próximo assunto agora. O nosso próximo assunto, ele fala sobre a união de conjuntos. No caso da união de conjuntos, é importante você entender o seguinte, ó. Aqui eu tenho um diagrama, ok? Onde eu tenho aqui, ó, o conjunto universo, que é esse nosso retângulo aqui, representado pelo retângulo. E dentro desse conjunto universo, nós temos os nossos diagramas. Onde eu tenho aqui, ó, nesse caso, eu tenho o conjunto A. E aqui, ó, em vermelho, eu tenho o conjunto B. Perceba que o conjunto A, ele possui os seguintes elementos: A, E, I, O e U. E perceba também que o conjunto B, ele possui os seguintes elementos:
35, 40, 45, A e E. Perceba que A e E são elementos comuns, tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B. E eles estão justamente nesse ponto aqui, ó, onde o conjunto A e o conjunto B estão aliançados, ou seja, A e E estão na interseção. Então, eu posso dizer que tanto A quanto E são a interseção, ok? Está na interseção dos nossos conjuntos aí. Então, se eu quero achar a união desses conjuntos, se eu estou procurando aí a união desses conjuntos, então perceba que a união de A com o conjunto A com o conjunto B, representado por esse símbolo aqui, ó, com U, a união vai ser A, E, I, O, U, 35, 40 e 45, ok? Lembrando que A e E faz parte tanto do conjunto A quanto do conjunto B. Agora, se eu quero fazer através de uma formulazinha, eu posso fazer da seguinte forma, ó. Eu quero calcular o número de elementos que tem no conjunto A e união com o número de elementos que tem no conjunto B. Eu vou pegar, então, o número de elementos que tem no conjunto A, ok? Que são esses elementos aqui, ó, que estão dentro do conjunto A, e vou somar com o número de elementos que tem no conjunto B. Agora, chamo sua atenção para o seguinte. Eu estou somando aqui, ó, duas vezes, não é isso? Estamos aí, ó, somando duas vezes. Nesse caso, como nós estamos somando aqui duas vezes, o que nós vamos precisar fazer? Retirar a interseção. Então, a formulazinha vai ficar da seguinte forma, ó. Número de elementos de A união com B vai ser igual ao número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B menos o número de elementos que está na interseção entre os dois. Ok? Tranquilo? É muito simples, é muito fácil de você conseguir visualizar isso aí. Então, para facilitar agora para você, nós vamos fazer um exemplo aqui para que você possa, então, ficar tranquilo e resolver as questões que estão no seu PET, beleza? Então, vamos lá. Acompanha comigo aí na tela, ó. Dos 42 alunos de uma sala de primeiro ano do ensino médio, 37 foram aprovados em matemática. 32 foram aprovados em matemática e língua portuguesa. E 36 foram aprovados em língua portuguesa. Quantos alunos foram aprovados em apenas uma das matérias? Primeiro ponto importante, você vai desenhar o conjunto universo, não é isso? E o que é o conjunto universo seu? São 42 alunos de uma sala de primeiro ano do ensino médio. Então, vamos escrever aqui, ó, 42 alunos. Ok? Tranquilo? Estão divididos aí em dois conjuntos. Então, vamos colocá-los aqui, ó, no diagrama. O primeiro e o segundo. O primeiro, nós vamos representar por os alunos que foram aprovados em matemática. E o segundo são os alunos que foram aprovados em língua portuguesa. Tranquilo? Agora é só completar. Nós vamos completar começando sempre pela interseção, ok? Nesse caso aqui, nós precisamos saber quantos são aqueles alunos que foram aprovados tanto em matemática quanto em língua portuguesa. Olha só, 32 alunos foram aprovados em matemática e em língua portuguesa. Então, vamos escrever aqui 32. Agora, quantos foram aprovados em matemática? A questão falou que em matemática foram aprovados 37 alunos. Mas eu quero que você perceba que aqui em matemática, ó, já tem quantos? Já tem 32. Para 37, faltam 5. Então, vamos lá. Agora, quantos foram aprovados em língua portuguesa? Em língua portuguesa, foram 36 alunos aprovados. Perceba que já temos aqui, ó, 32. Para chegar a 36, faltam 4. Ok? Agora, essa soma desse total aqui, ó, 5 mais 32 mais 4, está dando 42? Vamos ver? 5 mais 32, 37. 37 mais 4, 41. Professor, ainda falta 1 para 42. Então, beleza. Esse 1 está aqui, ó.
Então, eu posso afirmar que um aluno não foi aprovado nem em matemática e nem em língua portuguesa, ok? Aqui eu tenho que 5 alunos foram aprovados apenas somente em matemática e 37 alunos foram aprovados em matemática. Da mesma forma, em português, foram aprovados 36 alunos, agora apenas em português foram 4 alunos. Professor, por que em português foram 36 e em português foram 36 e apenas português, você está falando, foram 4? Ora, porque desses 36, 32 também estão em matemática, tá bom? Desses 36, podemos afirmar que 4 foram aprovados apenas em português. Tranquilo? Da mesma forma, em matemática, 37 aprovados em matemática. Desses 37 aprovados em matemática, apenas 5 foram aprovados somente em matemática, beleza? Então vamos ficar apercebidos aí quanto a essa nomenclatura, essas palavrinhas que vierem na sua prova aí. Porque se você ficar esperto quanto a essas palavras, não tem como você errar. As questões ficam bem tranquilas, tá bom? Então vamos lá. Olha só a pergunta. Quantos alunos foram aprovados em apenas uma das matérias? Então vamos ver. Apenas em matemática, 5. Só que teve alunos que foram aprovados apenas em português, 4. Então eu posso dizer que em apenas uma dessas matérias, 5 mais 4, 9. O que são esses 9, professor? São aqueles alunos que foram aprovados apenas em matemática ou apenas em português, ok? Então, de 9 alunos, se eu escolher um, esse aluno ou ele vai ter sido aprovado em matemática ou ele terá sido aprovado em português. Beleza? Tranquilo? Espero que você tenha gostado da nossa aula, espero que você tenha curtido aí. Peço a você que deixe o seu like para poder fortalecer aqui o nosso canal, ok? Para poder nos ajudar aqui, como você sempre tem ajudado aí. Eu quero agradecer demais essa parceria. Dizer a você que toda quinta-feira nós temos o quiz do PET. É importante para que você possa revisar os conceitos aí, porque agora o que você vai fazer? Você vai pegar o seu PET, não é isso? O seu PET vai tentar resolver as questões. Depois que você fizer as questões, você vai voltar aqui novamente no nosso canal e você então vai poder visualizar as resoluções, ok? De cada questão aí, tudo bem? Vou deixar aqui as minhas redes sociais, caso, não é isso? Caso você queira seguir, e aguardo você em uma próxima oportunidade. Eu tenho aqui também várias outras aulas para que você possa assistir. Agora que eu estou encerrando aqui, o YouTube vai te recomendar algumas aulas aí. E você pode, então, assisti-las também, ok? Te aguardo, então, em uma próxima oportunidade. Ó, tchau, tchau e fui! Até a próxima!